Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Preste atenção. Muitos estão tendo agora uma aula prática do que temos ministrado esse tempo todo. Veja a diferença dos que ouvem a voz do Espírito para os que ouvem a voz dos homens. As consequências de tudo isso. Quando você vê a vida de Abraão, Isaac e Jacó, você vê esses homens tendo uma vida difícil, mas você vê o Senhor nosso Deus determinando o destino dessas pessoas. E de uma forma totalmente diferente do que estamos vendo agora. Quer dizer, muitas pessoas que lançaram sua esperança nos homens e, influenciados por tudo que ouviam, se colocaram numa situação terrível. Você vê, não existe nada mais deprimente do que você ver pessoas cantando músicas de louvores a Deus sobre os escombros da consciência do povo brasileiro. Esse momento é um momento de muita reflexão, porque você vê o que o sistema religioso faz na mente de uma pessoa. Leva a pessoa a pensar em Deus com categorias totalmente diferentes da realidade da sua natureza. A natureza de Deus, a força de Deus, a imagem de Deus, a presença de Deus proporciona coisas totalmente diferentes na vida dos que se aproximam dele, com o desejo de ter uma experiência pessoal com ele. Jesus, ele foi bastante claro quando ele disse: pelo fruto os conhecereis. Esse é o parâmetro que você deve utilizar em sua experiência pessoal com Deus. E esse também é o parâmetro que você deve utilizar para reconhecer quem está ministrando a sua vida, o que estão falando em nome de Deus, quais são os resultados que estão produzindo. Jesus falou isso para que você identifique os falsos profetas. Pelo fruto os conhecereis. É pelo rastro de destruição que essas pessoas deixam no caminho que você vai ver se realmente serve a Deus, se estão com Deus, se tem alguma coisa com Deus ou não. E por que isso? Porque o demônio vem até você em nome de Deus. Mas Jesus diz que não é o que a pessoa diz, que é o que as pessoas falam, não é a pregação. Você não deve acreditar em quem bajula Deus, em quem fica falando bem de Deus, usando o nome de Deus. Ele está dizendo o seguinte: observe os resultados, olhe para os frutos que essa árvore produz, olhe para as consequências, e observe. O nosso relacionamento com Deus é assim. Se você teve uma experiência com Jesus, e essa experiência é verdadeira, é uma experiência verdadeira, o que aconteceu em sua vida então, como resultado disso? Ora, a tua vida deve estar melhor, você deve estar em paz, você tem que ter mais amor no coração, você tem que ter as características da natureza de Cristo, se você teve realmente uma experiência com Ele. Mas se você teve uma experiência religiosa, se você recebeu a imagem de um Cristo, a ideia de um Cristo, a interpretação de textos da Bíblia, fazendo você pensar em um Cristo, que leva você a um comportamento totalmente contrário à natureza do Cristo, ora bem, você pode ter a certeza que você está sendo enganado. Por quê? Porque as consequências desse relacionamento é a natureza de Cristo. Quando você olha para o mundo, você não encontra isso. E agora você está tendo aí uma aula prática. Cadê a natureza de Jesus? Você vê o pessoal louvando a Deus, cantando o hino do cantor cristão, em cima dos destroços do que eles acabaram de destruir, pisando na consciência de uma nação inteira. Porque ali, aquelas coisas que foram destruídas,
não tem somente uma questão de valor econômico. É um valor histórico. É um valor que tem a ver com a dignidade do povo brasileiro. Tem a ver com a minha dignidade, a sua dignidade. E você acha mesmo que Deus está dando ordem para que isso seja feito em nome dele? Então veja, quando as pessoas perdem a consciência da sua devoção com Cristo e absorvem um outro evangelho, o evangelho do ódio, da ira, da vingança, da violência, e começa a reproduzir isso em nome de Deus, nós temos a repetição da história. Nós temos a repetição de um comportamento, de um cristianismo sangrento, pessoas que estão usando o nome de Deus para defender os seus interesses, a sua ideologia, para defender a sua mentalidade, para defender o que elas acreditam ser a única verdade. Pessoas que não toleram o outro, que não respeitam, pessoas que têm um pensamento diferente. Jesus veio ensinar algo totalmente diferente do comportamento de muitas pessoas no dia de hoje. Ele veio construindo pontes, se relacionando com samaritanos que eram odiados pelo povo judeu. Ele se relacionou com fenícios, sidônios. O povo era apaixonado por ele. E quando ele abria a boca, ele não falava em nome do judaísmo, ele falava do reino de Deus. Porque Jesus nos ensinou a ser embaixador do reino de Deus e não militante de causas da terra. Agora imagina você abrir mão, deixar de ser um embaixador do reino de Deus para ser cabo eleitoral e transformar púlpitos que supostamente estão a serviço de Deus em comitê de militância política. E tudo isso em nome de Deus. Por isso que eu digo sempre, religião e o Estado, quando se juntam, só dá desgraça, só dá miséria, só dá o que você está vendo aí. Então a igreja e o Estado não pode em nenhum momento se misturar. Se você é a igreja de Jesus, se você realmente tem um compromisso com Jesus, se você verdadeiramente anda no conselho do Espírito Santo, você está condenando tudo isso em seu espírito. Você está rejeitando. Você não está alegre em ver esse nível profundo, terrível, de destruição em nome do amor, da pátria, da família, em nome do direito, dos bons costumes, dos homens de bem. Homem de bem não faz uma desgraça dessa. Agora, muita gente vai sair de baixo, mas o que vinha pregando antes, ministrando, falando, estava insuflando essas pessoas a se comportar dessa forma. E quando você vê crente ali dentro, louvando, cantando, pisando em obras de arte, pisando na consciência do povo brasileiro, você vê ali, vida, riquezas da nossa história. Destruíram um relógio, rapaz. Eu fiquei num sentimento incrível, sou apaixonado por relógio. E aquele relógio, ele tem um valor histórico muito grande para o povo brasileiro. Pois é, quebrar o relógio em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do escambau. E tudo isso vai ser endossado por muitas pessoas que vão reprovar o comportamento e vão fazer você acreditar que não deram a sua contribuição com suas pregações, com suas mensagens, para que as pessoas se comportem dessa forma. Pois é, chegamos no tempo em que a apostasia chegou, o amor de muitos esfriou. E você, eu digo aqui para todos que estão em Atos, você não tem necessidade de se apresentar ao mundo como mais um cristão, como mais um evangélico. Você precisa agora revelar a natureza de Cristo em você. Parar de oferecer Jesus ao mundo no espírito do ódio. Parar de oferecer Jesus a pessoas que não valorizam a sua mensagem. Jesus foi claro quando ele disse: não dê pérolas a porcos. Mas em nome de Jesus quer enfiar Jesus, o reino de Deus, goela abaixo,
E é na força da violência, da porrada, do cacete, que querem que as pessoas absorvam os ensinamentos de Jesus. Puxa vida, totalmente contrário à natureza de Cristo. Então eu estou aqui para dizer a vocês que esse ano vai ser um ano vitorioso para os que ouvem a voz do Espírito Santo, mas para os que ouvem a voz dos homens, para os que se entregam aos devaneios, aos anseios religiosos, aos anseios políticos, às perturbações dos militantes político-religioso, apresentando uma natureza totalmente diferente de Cristo, aí você vai ver que vai ter somente perturbação, tristeza e angústia, como agora muitas pessoas, centenas de pessoas, já estão sentindo isso na pele. Quantas pessoas que não têm histórico de vandalismo, de violência, agora vão ter que pagar um preço imenso com a justiça. Pessoas que chegaram numa idade que era para estar curtindo seus netos, curtindo com a sua família, passeando, rapaz, passeando numa praia. Meu Deus, hoje eu estava passeando na praia, olhando o mar e dizendo, meu Deus, quantas dessas pessoas perderam o privilégio de desfrutar dos seus melhores dias como resultado dos seus esforços, porque acreditaram na sedição, na perturbação, na ansiedade, na angústia que muitos implantaram em suas mentes, com o propósito de mudar um mundo que somente Jesus tem poder de mudar. Quando as pessoas querem, quando as pessoas dão lugar. Jesus falou que é o Espírito Santo que convencerá o mundo do pecado e do juízo, mas muitos querem fazer o trabalho do Espírito Santo e agora vão aprender com o sofrimento que não é assim. Eu estou aqui para te lembrar, você que está em Atos, que você não precisa aprender com o sofrimento. Você aprende com a palavra de Deus, e com o Espírito Santo, e não com o sofrimento. Mas olhe para o mundo agora e você vai ver muita gente que vai sofrer, está sofrendo, porque preferiram aprender com o mundo, aprender com o sofrimento, porque se deixaram levar pela orientação de lunáticos, de fanáticos, de malucos, de perturbados, de um evangelho distorcido, de uma palavra totalmente destruidora de almas, que vai levar multidões aos infernos, e aos infernos em vida, porque já estão vivendo o inferno agora, antes do inferno vindouro, que é o destino eterno daqueles que não viveram o amor de Cristo, mas insistiram em praticar o ódio em nome dele e usar o nome dele para praticar todo tipo de perversidade e destruição, pensando que com isso estavam dando a sua contribuição para o reino de Deus. Jesus falou que sobre estes, ele vai dizer naquele grande dia, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu não quero que você ouça isso de Jesus. E é por isso que eu peço ao Espírito Santo que você ouça essa advertência, que você ouça o que eu estou dizendo agora, inspirado pelo Espírito Santo. Vai cuidar de sua vida, fique em paz, confie em Deus, se liberta do medo. Não vai ter comunismo no Brasil, não vai ter nada do que estão dizendo, não vai ter perturbação nenhuma, e eu venho anunciando há muito tempo. E tudo isso é terror para colocar você numa situação difícil, para favorecer aos que estão lucrando com a miséria dos que acreditam em suas loucuras. Você confia em Deus? Então descanse seu espírito e deixe o Senhor nosso Deus ministrar o seu coração. Pai querido e santo, toma esta vida em tuas mãos, restaura, fortalece, dá coragem, ânimo, sabedoria, e pelo menos aqueles poucos que o Senhor me confiou. E para mim é como se fosse uma multidão, que não importa se tem apenas uma pessoa ou 1 milhão, o que importa é que eu estou falando àqueles que o Senhor escolheu para dar a qualidade da vida que eles merecem. Guarda os teus filhos de toda sedução mundana, de toda perturbação mental, de toda ansiedade que o mundo produz na vida do homem, para que ele torne-se um militante de causas mortas, de coisas que somente o Senhor tem poder de resolver. Então toma em tuas mãos
pelo menos aqueles que estão em Atos, ouvindo agora a minha voz, que estão conosco nesse espírito, que eles sejam protegidos da sedução do inferno, para que eles possam envelhecer com saúde, qualidade de vida e nos seus melhores dias possam desfrutar do resultado de seus esforços. Eu os abençoo em um nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Fica com Deus, um abraço grande, seu amigo Epitácio Magalhães, segure firme e até quarta-feira nesse horário, onde eu tenho a certeza que o Senhor nosso Deus vai falar com você. Fique com Deus, firmeza e muita vitória.